Depois que eu perdi minha irmã, Deus me deu outra. E antes mesmo dela nascer, Deus a curou de microcefalia. O testemunho que eu vou contar agora parece impossível, mas eu mesmo vivi isso. Quando eu tinha 11 anos, filho único, sozinho, triste, sempre pedia para minha mãe uma irmãzinha. E um dia eu vi um ponto de luz voando pela sala e entrando na barriga da minha mãe. Falei para ela, mas ela achou que era só imaginação fértil de criança. Só que pouco tempo depois, a barriga dela começa a crescer. Ela vai ao médico, faz os exames e quando volta, volta com duas notícias, uma boa e uma ruim. A notícia boa era que ela estava grávida de uma menina. Só que a notícia má era que junto da gravidez existia um cisto. Mas isso não nos abalou, e mesmo assim começamos a sonhar muito com aquela criança. Compramos roupinhas, brinquedos, arrumamos o quartinho rosa e sonhamos muito com aquela criança. Escolhemos o nome dela de Ana Paula, e todas as noites eu colocava os ouvidos na barriga da minha mãe para verificar se a Ana Paula estava bem. Quando chegou aproximadamente um mês antes do nascimento, minha mãe foi para uma cidade maior, na casa dos meus tios, porque lá tinha recursos médicos. Ela fez tudo no particular, os exames, o acompanhamento. Só que uma semana antes de Ana Paula nascer, minha mãe passou mal, foi para o hospital e o médico deu uma notícia que destruiu as nossas vidas. A Ana Paula já estava sem vida. Foi um sofrimento muito grande porque já havíamos sonhado muito com a Ana Paula. Minha mãe entrou na depressão pós-parto profunda, mas um mês depois aconteceu o mistério de Deus. Uma tia minha orou pela minha mãe e disse: "Olha, a Ana Paula era minha e eu recolhi para mim, mas eu enviarei outra. Será outra menina e o nome dela será Rebeca." Era Deus tomando a vida da minha tia e falando com nós ali naquela noite. Tudo muito rápido. Um mês depois, minha mãe faz outra ultrassom e descobre que agora estava grávida. Quando consegue fazer a ultrassom para descobrir o sexo, descobre que era uma menina. E o nome dela era Rebeca. E a notícia voltou para dentro da nossa casa. Mas só que no final da gravidez veio outra notícia terrível. Fomos para uma cidade, um mês antes da gravidez, uma cidade que tinha mais recursos, na casa da minha avó, e ali ficamos um mês. Não tínhamos mais dinheiro para o hospital particular, mas minha mãe fez tudo pelo SUS. Porém, um mês antes da Rebeca nascer, ela fez uma ultrassom, uma consulta no hospital particular. E a notícia era: a Rebeca tem microcefalia. E meu pai, tomado pelo desespero e angústia, entrou no jejum e oração. E disse a Deus: "Deus, não voltarei a comer enquanto o Senhor não curar a minha filha." Naquela mesma época, minha mãe foi para um culto à noite buscar refúgio em Deus. E naquela noite, Deus toma o pregador e fala abertamente à multidão, dizendo: "Hoje Deus concede o seu milagre." E minha mãe pegou aquela palavra para ela. Quando foi de madrugada, minha mãe acorda assustada. Quando olha na porta, tinha um homem de branco olhando para ela e sorrindo. E ela perguntou: "O que o senhor está olhando?" E ele disse: "Levanta, sua bolsa estourou, chegou a hora da Rebeca nascer." Quando chegou no hospital, era o hospital do SUS, não era o hospital particular que a Ana Paula nasceu morta, mas era o hospital do SUS, só que Deus estava no controle. O médico fez a cesariana da minha mãe, e quando a Rebeca nasce, o milagre acontece. A Rebeca nasce perfeita. Hoje ela já tem 17 anos de idade, vai estudar medicina, e para a honra e glória do Senhor, eu conto esse testemunho para você. Acredite no seu milagre e confie em Deus, porque nós servimos um Deus que é o médico dos médicos. Se você gostou, compartilhe para alguém que precisa ouvir essa mensagem, curte e compartilhe, e nos ajude a divulgar o reino de Deus.